Todas as segundas-feiras nós temos o Evangelho do Lar, às 20 horas. Este Evangelho é à distância, ou seja, onde quer que eu esteja, eu posso me conectar às 20 horas e fazê-lo. E aí farei junto com todos que estão ao mesmo tempo conectados para o Evangelho. Se não, mas eu não faço o Evangelho na segunda, eu faço o Evangelho na terça. Você pode usar o Evangelho que vai ficar gravado na lista de Evangelho, ouvi-lo na terça e fazê-lo na terça, na quarta, na quinta, enfim, quando você quiser. Todas as terças-feiras, nós temos o Evangelho presencial. Nesse caso, aí eu preciso vir aqui às 19h30, tá? Fazer aqui com a Maíra. Depois, na mesma terça-feira, às 20h30, nós temos a irradiação. À distância também, é um trabalho à distância. Porém, aqueles que quiserem vir fazer pessoalmente aqui conosco, no Centro Espírita, começa às 20h30, podem vir fazer. No entanto, é um trabalho que foi criado para ser feito mais à distância, ou seja, em casa mesmo, eu posso entrar às 20h30 e fazer parte desse corpo mental, sentimental, emocional, que doamos a energia. Que ação somente na terça-feira, às 20h30. Tento fazer uma forcinha, está conosco. Todos estão convidados. Sexta-feira, nós temos uma palestra no YouTube. Toda sexta é colocada uma nova palestra no YouTube. Olha, gente, bom, assistam. Geralmente, ela aborda um tema bíblico. Atualmente, nós estamos abordando mais temas bíblicos e nos auxilia muito para a reforma íntima. E aos sábados, aqui conosco, nós temos a reforma íntima, que começa às 15 horas. Ele pode ser à distância ou presencial. Estamos aqui ao vivo, nesse instante. Então, quem quiser vir até aqui pode vir. E quem quiser ouvi-lo à distância, pode ouvi-lo também às 15 horas. Lembrando que, mas eu não posso ir no sábado. Não tem problema. Você, depois de um período de tempo que acaba a reforma íntima, nós editamos a reforma íntima e retornamos a colocá-la no ar. Então, você pode assistir durante a semana toda. Muito obrigado a todos os inscritos. Todo o coração, é um trabalho que a gente faz com muito amor, o Centro Espírita, a todos aqueles que nos ouvem, que nos buscam. E faça a sua parte também, faça a sua parte de caridade. Pega o link do canal e manda para quem você acha que vai gostar, que gosta de conteúdos desse tipo. Não deixe a pessoa sem ficar sabendo ou conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. 102. O cristão e o mundo. Jesus disse, e está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga. Vamos ler primeiro. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância ou na indiferença, seguem-lhe agora,
os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penunge das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não vejam. Esquecem-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores nas aspirações de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus próprios sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, agora nós vamos ler e vamos comentando, tá? Voltamos a dizer que foi o que Jesus nos disse, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Bom, nós sabemos que fácil não é buscar a evolução espiritual. Para ninguém. Muitos de nós somos iludidos, somos atraídos para uma determinada filosofia religiosa, corrente religiosa, religião, pelos encantos daqueles que se dizem dirigentes daquela religião, dizendo que assim que nós formos batizados, assim que nós entrarmos ali dentro, todos os problemas da nossa vida irão desaparecer. Todos. Porque tudo vem do mal, da perseguição do mal e etc. Bom, nós sabemos que isso é uma fantasia. E que aquele que realmente busca a elevação espiritual sabe que a partir do momento em que você começa a pensar em evolução, você não precisa nem adentrar em uma religião. Só de você pensar, acho que eu vou começar a buscar, estudar, analisar meus comportamentos, fazer uma reforma íntima, você já imediatamente vai encontrar, vai confrontar com as dificuldades do mundo, a perseguição do mundo. O mestre recorreu, continuando, o mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. O mestre tinha uma didática. Ele usava todo o cenário da natureza, da época, da história, do costume, para fazer com que o povo entendesse a mensagem imortal. Isso, para se fazer isso, exige muita técnica e muito conhecimento. Ele teria que abandonar, eu imagino um arcanjo corporificado no homem, teria que eliminar tantas maneiras de falar sofisticadamente para apenas colocar de uma maneira bem simplória o que o povo era capaz de entender. Olha só, não tudo o que ele tinha para ensinar, apenas o que o povo era capaz de aprender naquele momento. Então, ele não era um professor, ele era um mestre para capturar, perceber, sentir o que é possível ser dito e ensinado
para determinado grupo e o que é possível ser ensinado para outro determinado grupo. Tanto que o que ele ensinava para a multidão era uma coisa, depois para os apóstolos era algo mais profundo. Isso é natural. Continuando a lição. A erva está longe da espiga. Como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Aqui ele mostra erva, espiga e os grãos maduros. Uma escala, né? 3 fases. Você planta a erva, ela nasce, cria a espiga, e a espiga vai amadurecer os frutos, que é o milho. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Aqui nós estamos falando do maior inimigo do ser humano. Nesse sentido, neste capítulo, é o mundo. Mas o maior de todos os inimigos é você mesmo. Ah, não vamos esquecer disso. É o teu ego, os seus pensamentos, os teus sentimentos, a tua ignorância. Isso nós não podemos esquecer. O maior inimigo do mundo seu é você. Você dorme com ele, acorda com ele, vive com ele e não acredita que ele está aí com você. Certo? Mas neste capítulo, Emmanuel quis dizer, vamos tirar esse inimigo que está em nós mesmos, que somos nós mesmos, e vamos tratar agora o mundo como sendo esse inimigo daqueles que querem caminhar, querem seguir, querem evoluir. Então, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. É natural, quando você vê uma pessoa que não tem religião, que não lê nada de útil, que não fala nada de útil, que vive uma vida adormecido, né? Nós temos estágios de desperto e adormecidos. Estamos muitos. O que é um ser humano adormecido? É um ser humano que caminha pelo mundo, ele come, ele bebe, ele dorme, ele procria, ele faz sexo, mas ele não se atenta a absolutamente nada que seus olhos não vejam, suas mãos não tocam, seus ouvidos não ouvem. Para ele, ele está ainda dormindo na ilusão do mundo criado para o mundo. Inclusive agora estamos começando a falar sobre os critérios da verdade, né? E o que alguns dizem assim, é interessante, como é que eu faço para mudar o mundo? Você primeiro precisa acreditar nesta mudança. Mas se eu acreditar, muda o mundo? Não. Porque milhões de pessoas têm que acreditar. A verdade só passa a ser concreta a partir de que a maioria, e quanto mais pessoas acreditam nisso. Quer ver um exemplo muito simples? Ninguém fala de guerra. A gente vive, anda, todo mundo acorda, vai trabalhar, brinca, passa, assiste futebol na televisão, ri bastante, assiste vídeo, ninguém fala. Assiste todos os filmes na televisão. Na televisão a gente vê gente guerreando, gente brigando, herói e tal. Ninguém comenta nada. Então, você está vivendo num mundo, no mesmo mundo que uma outra pessoa que sabe a quantidade de focos de guerra, violência e morte. Se você entrevistasse essas duas pessoas, parecem que elas estão vivendo realidades absolutamente diferentes. Perceberam? Uma vive uma realidade da guerra, mas como só ela vive e a outra do lado não vive, então o mundo está 50% dividido numa
no mundo de paz, tranquilidade, daquela rotina que eu levo, acordo cedo, vou pro trabalho, volto, como, bebo, o máximo que eu faço é ligar o alarme da minha casa para o ladrão não entrar, do carro para o ladrão não roubar. Parece que está tudo tranquilo, não parece? E do outro lado, alguém dizendo que Venezuela está em guerra, que a Argentina está estacionando nos conflitos, que a Rússia, a Ucrânia está em guerra, o continente africano está em guerra, e etc. Está todo mundo em guerra. Se eu entrevistasse alguém que tem um parente nesse local, essa pessoa ia citar para nós todo o índice de guerra do mundo, de violência. Agora, então, vamos entender. Qual é a verdade? Olha só. Olha o cheque que nós estamos entendendo. Qual é a verdade? Um mundo de paz ou um mundo de guerra? Depende da onde eu estou conectado. Né? Aonde eu estou. Para quem está conectado na guerra, a paz é temporária, porque logo chegará a guerra aqui. Para quem está conectado no mundo de paz aqui, essa guerra é pequenininha, logo vai acabar. A paz vai chegar lá. E assim fica. Agora vamos colocar assim, que todos nós começássemos a assistir televisão e ficarmos sabendo dos focos de guerra e locais de guerra no mundo. Logo, logo, a guerra ia se apresentar como realmente uma realidade no nosso mundo. Parece que, eu vou dizer mais ou menos assim, já virou o algoritmo do Google, da internet que eles chamam, né? A partir do momento que se interessa que você vai consultar um determinado título de um vídeo, de um assunto, imediatamente o algoritmo captura aquilo ali e começa a te enviar mais mensagens, te ofertando mais sobre aquele assunto do seu interesse. Daqui a pouco, você está lendo cada vez mais aquilo que você um dia teve curiosidade. E parece que o mundo se descortina diante de você com aquela simples curiosidade. Imediatamente, a partir do momento que você vai avançando naquela curiosidade, e aquelas demais áreas que você não clicou mais durante a semana, durante o mês, vão ficando em secundário e vai ficar em primeiro plano aquilo que você busca e aquilo que você se interessa. Imagine agora que milhões e milhões estejam fazendo isso agora. Então, dá a impressão que está nascendo a cada instante uma nova versão de realidade. Compreenderam? Realidade é aquilo que me interessa, aquilo que eu foco, aquilo que eu busco, aquilo que eu acredito. Por isso que eu posso estar neste mundo, nesta terra, neste planeta, e para mim espiritualidade não existe. Porque existe a matéria, não acredita em Deus e não acredita em vida após a morte. Eu posso estar sentado ao lado de alguém que acredita em Deus, que acredita na espiritualidade. Tem aquele que não acredita na espiritualidade, não acredita em Deus, não acredita na vida após a morte, ele não tem informação nenhuma sobre espiritualidade. E está tendo uma vida normal. Para ele, essa é a realidade. Para a pessoa espiritualizada, conectada em Deus, buscando a religião, tem 1 milhão de informações a respeito. E para ela, aquela é a realidade. Quando o homem... Por que eu estou falando isso? Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ou seja, focado nisso, na escolha da vida dele, essa é a realidade dele. E essa é a realidade do mundo para ele, indiscutível. Quando nós fazemos isso, ele diz assim, ninguém lhe examina os passos. Ninguém fica olhando para ele. Quando o homem é do mundo, quando o homem é comum, é um homem comum no mundo, ninguém está interessado na vida dele. É um João Ninguém, a não ser que ele seja famoso, né? Por ofertar algo diferente deste mundo que faz parte da realidade de outros que dormem neste mundo. Então, ótimo, ele fica famoso. Ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração
a erva tenra, assim, calma, da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Agora, você começou a falar do amor, de alguma coisa que foge desse sono hipnótico, dessa ilusão do materialismo, imediatamente você vai ser um objeto de curiosidade. Milhares, continuando a leitura, milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Agora você vai ter vigilantes. Não estamos falando de seguidores. Tá? Nós estamos falando daqueles que bisbilhotam, ficam observando, acompanhando a sua vida para saber suas falhas, seus erros, seus enganos, seus escorregões. São aqueles que não só querem saber disso, como adorariam divulgar isso. Porque você sabe, nós sabemos, existem aqueles que inauguram um caminho, são os líderes, que lideram uma onda, um trabalho, e aqueles que vivem à sombra dos que lideram, das lideranças, né? E que, às vezes, ganham, infelizmente, mais like do que daqueles que lideram, né? Porque aqueles que lideram, às vezes, têm um trabalho árduo, duro, leva a pancada, pega a enxada na mão, o facão na mão e vai abrindo o caminho na mata. E aqueles que vêm atrás, só dizendo, ó, esqueci esse caminho aqui de cortar. Olha, não tirou aquela pedra do caminho. Olha, ele pulou o buraco e não jogou. Às vezes são mais vistos, porque a gente adora falar da vida dos outros. Então, é natural que aqueles que estão liderando uma caminhada, eles estão sendo observados. Nós estamos falando daqueles que observam com essa tendência, tá? A verificar os erros, as falhas, as quedas. Continuando. O pobre, ele está falando assim, o pobre aspirante, aquele que começou a pensar na sua própria reforma íntima, ao título de discípulo do Senhor, ainda nem passa de folhagem promissora. Está começando, é um brotinho. E já lhe reclama espigas das obras celestes. Já fala, ué, e aí, não está produzindo coisa boa? Conserva-se ainda longe da primeira penunge das asas espirituais, que já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Ou seja, esse pretenso seguidor de Jesus, porque a gente não sabe nem se ele vai continuar, nem alçou voo e já todo mundo dizendo, ué, mas ele está passando problema disso, problema daquilo, ele errou disso, ele errou daquilo, ele falou torto, ele falou, já querem que ele seja perfeito. Ele está começando a caminhada e já estão lhe exigindo perfeição. Já fazem a comparação dele com o Cristo. E ele está falando assim, muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não vejam, falam, meu Deus, não aguento essa pancada. Né? Porque todo líder, todo mundo que... Esse líder é de quem, Guto? Não é só o líder dos outros, mas o líder de si próprio. Quando é que eu me torno líder de mim mesmo? Quando você age, quando você faz, quando você escolhe da sua cabeça. E não para seguir ou agradar alguém. Quando você analisa os fatos e faz suas escolhas. É ali que você é líder de si mesmo. Esses líderes de si próprios também, tá, são perseguidos. Não tem como. Porque se destaca da grande maioria, né, que estão vivendo um sonho coletivo de hipnose. Quando eu me torno o meu próprio líder, o meu autolíder, eu começo a perder essa curva, essa linha prevista da estatística. Por exemplo, se eu jogar tal fato aqui, eu tenho certeza que tantos milhões de pessoas vão morder, vão seguir. E aquele autolíder não segue. Ele foge
das estatísticas, das análises. Então chama atenção. E vão ser acompanhados cada vez mais de perto. Alguns não aguentando esta pressão, este acompanhamento do mundo, esse julgamento, porque eu fico o tempo todo, se ele escorrega, se ele tropeça, como é que ele tropeçou? Ele não tinha benfeitores que tinham que adivinhar que ele ia entrar e ia tropeçar. Como é que ele errou? Como é que ele falhou? Como é que ele se enganou? Cadê Deus? Cadê Jesus? Cadê isso? Cadê aquilo? E aquela cobrança. Muitos não aguentam. Não suportam e voltam para o lodo. Abandonam literalmente o esforço de autoliderança, de liderança. Esquecem-se. Esquece o mundo. O mundo está se esquecendo de que as almas ansiosas, né, que querem caminhar, evoluir, dar novas diretrizes, que não querem seguir a maioria, ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Quando você vê alguém tentando fazer reforma íntima, lutando para evoluir, para crescer, para acordar, para despertar dessa ilusão, ele já enfrenta a maior luta interior. Não precisa ninguém pisar, ninguém apontar, ninguém acusar, ninguém julgá-lo. Ele já está enfrentando a maior disputa. Ele teve a coragem de rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir o que ele esperava subir com isso. Então, quando ele faz isso, não é simples. Já está carregando uma enorme cruz. Dentro da velha ignorância, que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se. Calma lá. Então, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Vou parar por aqui. Por quê? É importante eu entender que, lembra que nós falamos em outra reforma íntima, na anterior, eu só consigo me sintonizar aqui fora com aquilo que eu trago aqui dentro. Não tem fórmula para o sucesso. O meu sucesso está em eu conseguir, né, expor aqui fora a necessidade, a ansiedade, a busca da grande quantidade do público que está buscando. É isso. Isso seja na política, na religião, seja em qualquer lugar. Por exemplo, vou falar uma coisa simples. Na religião nós sabemos que a multidão, a maioria das pessoas buscam fenômenos, curas e milagres. 3 temas simples. E tem outra. No milagre tem o ganho material, a prosperidade. Prosperidade aqui é só no âmbito material, financeiro. Então, nesse sentido, se eu começar a falar esses temas, eu acabo atraindo uma multidão que busca exatamente isso. É natural que o sucesso, então, de sintonia, de visualização, de busca, é muito grande. Tá certo? Então, ele está dizendo assim, que nós ainda estamos presos muito nessa animalidade do homem. Por exemplo, começa a surgir polêmicas na política, problemas de guerra no mundo, e cada um de nós temos uma natureza dentro de nós. E aí surgem os líderes, os pretendentes líderes.
Se eu sou uma pessoa violenta, mas que me guardo, imediatamente eu assisto um discurso em que aquela autoridade diz: peguemos nossas armas, vamos para a rua, vamos. Achei o cara que fala para mim, fala por mim, fala comigo. Óbvio que eu não sintonizaria alguém que dizia assim: vamos orar. Calma, gente, está tudo na mão de Deus. Deus sabe. Então, eu já não me sintonizaria com ele. Seria um outro grupo, um outro tipo. É o que está vibrando dentro de nós. Buscamos identificação de caminhada, de inspiração, de conceitos. É natural, nós somos assim. O homem velho está buscando a animalidade do homem. Por isso, naturalmente, estamos elegendo sempre líderes atualmente, líderes berrento, briguento, que xinga, que fala, que grita, que joga na cara tudo que o outro faz. Alguns dizem assim, tem que ser assim. É o que todos nós, a grande parte, estamos buscando. Mas se olhássemos um Jesus, com certeza ele não seria escolhido. Mas se não for escolhido, o mundo não vai mudar. Depois que Jesus veio ao mundo, o mundo mudou. Há uma diferença entre mudar coisas materiais no mundo e mudar leis materiais no mundo e mudar a consciência do mundo. Os homens evoluídos espiritualmente mudam consciências. Trabalha de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus veio no mundo e os hebreus eram escravos dos romanos. Ele morreu e tudo continuou. Escravo dos romanos. Então, ele não mudou o mundo aqui fora, mas a mente das pessoas começaram a mudar. Nunca mais foram as mesmas. E a cada vez que o tempo se passa, as mentes estão mudando. Aquela vitória do Cristo começou há 2000 anos atrás e nunca mais parou. É como se fosse um vírus de ideia e de pensamentos. E vai a cada tempo tomando conta de uma consciência, de outra consciência, de outra consciência. Alguns dizem, mas o bem demora demais. Pelo amor de Deus. O mal era mais fácil. Não era mais fácil Jesus dizer assim, vamos, o exército de anjos, destruir tudo aqui e nos libertar dos romanos. É que nós queremos a liberdade de opressores, de países, de pessoas, de líderes, mas não queremos ser livres de pensamentos, não queremos ser livres de ideias, livres de sentimentos. Nós só queremos um mundo melhorzinho. Não queremos um mundo bem melhor do que esse. Só queremos algumas coisinhas. E na nossa santa humildade, a gente cita algumas coisinhas que podiam melhorar na nossa vida e o mundo já estava bom. Então, ele diz assim, se o companheiro pretende elevar-se, se você começar a falar assim, não, eu não quero mais o melhor desse mundo, eu não quero as coisinhas ajeitadas desse mundo, eu quero elevar-me acima deste mundo. E elevar-se acima deste mundo é não me sentir mais atraído por nada que seja o melhor deste mundo. Melhor. Pensa numa vida máxima que você podia ter em tudo na tua vida. Não atrai aquele que quer uma vida além, acima deste mundo. Não atrai mesmo, em hipótese alguma. Não atrai mesmo. Então vamos lá, vamos continuar.
Ainda diz bem assim, pelo amor de Deus, isso não. O homem na animalidade, o companheiro. Então, basta elevar-se, já lhe exige de pronto as credenciais positivas do céu. Então, se você começar a querer se modificar, deixar de fazer o que todo mundo faz, o que a maioria faz, o que todo mundo sempre fez, o que estavam fazendo antes de você, quando chegou ali, alguém vai dizer assim: cadê suas credenciais do céu? Quem lhe ordenou para fazer? Quem é você para estar aqui falando isso ou dizendo para fazer aquilo? A gente já fica assim, né? Quem é você? Olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Lógico que o aprendiz sabe que ele está começando e que ele não tem todas as respostas. O aprendiz sabe que vai levar muito tempo para alcançar os degraus da evolução. O aprendiz sabe que até que ele alcance esse degrau de evolução, ele vai errar muito, ele vai falhar muito, né? Mas o mundo não está te perdoando, o mundo não vai lhe perdoar. Você pode fazer o que você quiser de absurdo neste mundo. As pessoas vão dizer assim, coitado. Não, não fala mal, não. Veja só, hoje nós temos uma pureza política do processo, né? Mas se você for uma pessoa que está lutando por um caminho do bem e fizer uma vírgula, que nem é tanto erro assim, aquilo vai virar um absurdo de errado. Tá certo? Por quê? Porque no mundo que nós estamos, acertar é algo extremamente estranho e errar é algo perfeitamente normal. Então, resta ao cristão, que não resta ao cristão que está, então, ouvindo essa mensagem e que está pensando, puxa, eu estava pretendendo crescer, evoluir, arrumar minha casinha mental, minha casinha emocional, sentimental, né? Então ele resta ao cristão cultivar seus próprios sublimes e ouvir o mestre. Opa, seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Conecta ao mestre, não à multidão. O mestre interior da sua consciência, conecta a ele, tá? Mantenha-se sintonizado a ele e cultiva os propósitos sublimes. Sabe quais são os propósitos sublimes atualmente? Está mais fácil do que antes de dizer. É aquele que todo mundo diz que é bobo, aquele que está seguindo esse propósito. Por exemplo, quer ver um propósito sublime hoje que já está muito atacado na nossa cultura? Perdoar. Fala, não, hoje quem perdoa é bobo. Tá certo? O que mais? Não aceitar uma propina, um dinheirinho, a mais, para você curtir suas férias. Para você merece. Esse aí também já tá fácil, né? Então, tudo que o mundo aponta como normal, perfeitamente normal, todo mundo faz, isso aí não é um propósito sublime. Porque se todo mundo estivesse fazendo, que todo mundo que faz, ou verifica quais são os nomes que eles têm, quais são os títulos que eles carregam. E não é um cristão que carregaria esse título. Então, é aqueles que todo mundo está dizendo, você é muito bobo de fazer isso. Não, isso ninguém faz, não. Isso é perca de tempo. Ah, você não vai dar conta, você não é perfeito. Então, esses são os propósitos sublimes. E ouve o mestre. Aí, o que o mestre te diria? Você fala assim, então eu vou ouvir o mestre, mas o que o mestre me diria nesse instante? Ele diria assim para você, primeiro a erva, primeira semente, depois a espiga, e por último o grão cheio de trigo. Ou seja, cristão, que está começando agora, não dê um passo muito além. Não dê um passo além. Tá? Dê um passo que você é capaz de se equilibrar. Não dê um passo também menor do que aquele que você deveria dar por medo de errar.
dê um passo convicto. Aquele na sua medida de andar. Firme. Mas e se eu errar? Corrige. E se eu acertar? Não se vanglorie. E nem anuncie isso a muitas pessoas. Quanto mais você anuncia, mais perseguidores você alcança. Porque é sempre assim, o bem, ele, quanto mais alto ele for, mais ele ilumina. E mais incomoda e a escuridão também. Porque se eu estou próximo do chão, eu incomodo pouca escuridão. Mas se eu estiver na altura do sol, eu elimino toda a escuridão de uma face da Terra. E não é possível que as consequências serão as mesmas, óbvio. Tá certo? Então, de um passo tranquilo, sem afobamento, sem pregações excessivas, principalmente cobrança de atitude, julgamento alheio. Foque em você. Foque em você e no Cristo. Sempre. E não tente tirar, observar louvores dos que estão aqui no mundo, aqui fora, né? Dos que estão aqui do lado de fora. Não pense nisso. Em momento algum. Eu diria que você está andando numa corda, num fio muito fino, uma altura muito grande. Eu diria para você, não olhe para baixo. Olhar para baixo significa não espere aplauso do mundo. Espere dormir tranquilo, sentir-se tranquilo, equilíbrio e paz. E isso, este mundo não te dará. Então, o que você está buscando? Se você está me entendendo, cristão, se você está buscando paz, harmonia, equilíbrio, você tem que estar de olho para dentro de você. Aqui fora não encontraremos. Por enquanto, por uns 100 anos ainda, isso que nós estamos buscando. Então,